Sexta-feira da oitava da Páscoa. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 21, versículos de 1 a 14. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: "Eu vou pescar." Eles disseram: "Também vamos contigo." Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: "Moços, tendes alguma coisa para comer?" Responderam: "Não." Jesus disse-lhes: "Lançai a rede à direita da barca e achareis." Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor." Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram na terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: "Trazei alguns dos peixes que apanhastes." Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: "Vinde comer." Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Amados irmãos e irmãs, as aparições de Jesus e a permanência de Jesus com os apóstolos, com os discípulos durante 40 dias, nós vamos meditar isso até a solenidade da ascensão do Senhor, elas tiveram como propósito não só fazer com que eles crescem que Jesus está vivo, ressuscitado, mas foi um tempo de maduração de um processo, e o processo de transformação, de um processo de preparação para que o Espírito Santo pudesse eclodir dentro desses apóstolos, a igreja pudesse florescer e a transformação pudesse alcançar todo o world, todo o mundo. Mas hoje esse evangelho traz para nós um carinho muito especial que Jesus tem com as feridas que ao longo da nossa jornada nós vamos permitindo que aconteçam no nosso coração. E que aconteçam mesmo na nossa relação com Deus. Sim, nossa relação com Deus pode causar feridas no nosso coração. Não porque Deus queira nos machucar, mas por conta do nosso egoísmo, as nossas misérias. O evangelho de hoje traz uma série de discípulos problemáticos. Nós temos 7 discípulos problemáticos. 7 na Sagrada Escritura é sempre um número muito imponente, né, que apresenta uma completude. Então o evangelho quer trazer para nós todos os discípulos problemáticos de Jesus. Quem são os discípulos problemáticos deste evangelho? Nós temos Simão Pedro, aquele que negou Jesus 3 vezes. Nós temos Tomé, aquele que duvidou que ele tinha ressuscitado. Nós vamos meditar bastante sobre ele no segundo domingo da Páscoa, né, no encerramento da oitava da Páscoa. Nós temos Natanael, outro problemático, quando se torna discípulo, tem uma cena bastante constrangedora com Jesus, onde quando lhe é dito que foi encontrado o Messias, ele diz: "E pode vir alguma coisa que presta da Galileia?" Se referia a Jesus. Depois nós temos outros 2 problemáticos, João e Tiago, 2 irmãos chamados de Boanerges, de filhos do trovão, e isso não é um elogio, isso é um apelido bem doído, porque revela um pouco dessa impetuosidade deles, esse gênio bastante colérico, onde de uma passagem de Jesus por Samaria, Jesus pede para que os discípulos vão para frente, eles tentam encontrar ali uma pousada, não encontram, eles voltam para Jesus e dizem: "Senhor, o que o Senhor quer que a gente faça? Manda descer fogo no céu, passa fogo nesse povo, porque eles não querem receber a gente." Então tá ali um pouco do porquê que esses meninos se chamavam filhos do trovão. Então já temos 5 problemáticos, temos Pedro, Tomé, Natanael, Tiago e João. Só que o evangelho de São João ele tem uma característica muito singular, ele gosta de deixar espaço para alguns anônimos. E além desses 5, o evangelho diz que tem mais outros 2 discípulos. Quem são esses outros 2 discípulos? Para inteirar os 7 problemáticos. Somos eu e você. Nós somos esses outros 2 problemáticos que estamos naquela barca.
e que precisamos que Jesus nos dê mais uma chance para que esses traumas, essas angústias da nossa relação com Ele possam ser resolvidas. Simão negou, Tomé não acreditou, Natanael foi grosso, os irmãos foram bastante coléricos. Qual é o meu drama e qual é o seu drama? O que é que precisa ser feito neste momento com Cristo para que o meu coração e o seu coração possa ser restaurado e nós possamos olhar para Ele e tratá-lo como Senhor, tratá-lo como ressuscitado, tratá-lo como um Deus? A conclusão desse evangelho é fantástica, porque nós ainda vamos meditá-lo mais para frente, mas nós vamos ver ali Simão Pedro, ao lado de uma fogueira, tendo que reafirmar o seu amor por Cristo 3 vezes, porque como meditamos no Tríduo Pascal, foi ao lado de uma fogueira, se aquecendo, que por 3 vezes Pedro negou Jesus. Jesus escolhe semelhanças bem geográficas, bem estruturais, para fazer com que o coração de Pedro se recorde que ali ele precisa ser restaurado, ali ele precisa crescer, ali ele precisa amadurecer. Então aproveitemos essa nossa Páscoa, amados irmãos e irmãs. Nos coloquemos nessa barca, aceitemos com humildade. Sim, eu e você também somos problemáticos. Sim, eu e você também pisamos na bola, mas reconhecer que falhamos não é ainda um passo extraordinário, mas permitir que Deus restaure em nós as feridas que nós permitimos que acontecessem em nós. Isso não são todos que serão capazes de fazer, mas aqueles que o permitirem, eles vão galgar os degraus da santidade. Simão não é mais só Simão, é São Pedro, Natanael, Tomé, todos esses que foram mencionados aqui, com exceção de mim e de você, que somos os 2 problemáticos que acrescentam aí os 7, todos eles alcançaram a santidade, que nós também possamos alcançar, para que nós também possamos ter essa alegria de contemplar um dia Deus face a face. E Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.